profeta, vamos dizer assim, que é meio que inconsciente. Ele passa uma mensagem, que aquela mensagem não está 100% dentro daquilo que Cristo nos ensinou, ele também se torna um falso profeta. Então, é importante que nós saibamos qual tipo de visão se tem conosco, porque a gente não vai acertar todas. E mesmo porque, vou dizer um segredo para vocês aqui, existem coisas que às vezes está no caminho, a gente percebe, o médium percebe, fala, mas aquela coisa ali, né, dona Marta? Ela acaba não acontecendo, por um motivo ou outro qualquer. E aí você pensa assim, poxa, mas a moça falou isso assim, pô, não aconteceu, ou então aconteceu o contrário. É assim, é dessa forma, certo? Nem tudo que está para acontecer acontece. Deu para entender isso? Eu estou falando isso porque a gente aqui não pode trabalhar sempre com a nota 100. Tem que ter um pouco de paciência de vocês. A gente viu também alguns casos aqui de algumas pessoas que desistiram porque elas acharam que a determinada coisa não estava acontecendo. Não funciona dessa forma. Está dando para entender, pessoal? Então vamos adiante. É porque também a espiritualidade muitas vezes intervém a favor, né? Não é porque determinada coisa falou que vai acontecer, significa que vai. Porque Não. a espiritualidade justamente está para auxiliar. E às vezes quando acontece, a pessoa pode achar, então aquilo era mentira que falaram. Sim. Então, mas acho que as pessoas podem entender, se aqui é uma casa espírita, e aqui uns bons espíritos para ajudar, então é nesse sentido que eles vão ajudar. Isso. Não deixar que a pessoa passe por aquela determinada situação. Não é preciso ela passar para ela poder acreditar. Até porque a fé é essa, não é preciso a gente ver para crer. A gente tem que sentir e ter fé que não vai acontecer, né? Porque sabe, você é um exemplo, né? Só um exemplo, gente. Ah, você quando sair, você vai sofrer uma topada. Aí você saiu, não sofreu aquela topada. Mas não disse que vai sofrer uma topada? Então você vai ficar esperando que aquilo aconteça? Não, você vai ter que ter fé que não vai acontecer nada. É assim que a gente, que as pessoas entendam, né? Que é assim. Então não vou pagar para ver. É verdade. Ninguém tem que querer pagar São pra ver. aqueles alertas, igual na estrada, curva perigosa. Aí você vai diminuindo, né? Eu vou ver se essa curva é perigosa mesmo. Vou acelerar, vou a 180 para ver se ela é perigosa, para ver se o cara escreveu certo aí. Não é assim. Depende, mas justamente, não depende só da casa, depende também das pessoas. Com E aí, certeza, porque a gente, assim, quando a gente se destina a ir para uma casa espírita, ou para qualquer canto, uma igreja, a gente vai na finalidade de colher coisas boas. Então, se você sai de casa para vir uma casa espírita, se você vai pensando que você vai colher aquilo ali, então você tem que encontrar lá o quê? Acolhimento. Você tem que encontrar que as pessoas lhe acolham, que dê amor, que escute você. Isso. Porque às vezes você sai de casa com um problema, aí você vai no centro, vai numa igreja e chega lá, você não encontra aquilo que você vai esperando. Então você se decepciona, porque eu sou espírita, eu frequento Bezerra de Menezes há muito tempo. E lá teve duas pessoas que saíram do Bezerra por isso, porque eles não tratavam as pessoas bem. Então eles fizeram, a presidente do centro fez a reunião e tirou. Porque se você já sai de casa com um problema, indo para uma casa espírita, para você receber melhoria, chega lá, você não recebe, claro, isso não só é em qualquer canto que você vai. a fraternidade, a compaixão, isso daí, ela tem que estar em qualquer local. Eu vou ler rapidinho aqui, isso que a senhora falou é muito relevante. E eu vou ler só uma coisinha aqui, rapidinho, para a gente fechar o assunto por causa da questão do horário. Mas é muito importante isso que a senhora falou. O egoísmo vem crescendo, a caridade diminui e os corações esfriam. Os antagonismos criam um ambiente onde um não confia no outro, certo? Essas divisões, né? Acabou que meio que algumas questões ideológicas foram para dentro das religiões
e dentro do espiritismo também. Então criou-se esse antagonismo. E aí, a gente tem que ter um cuidado, né? E agora eu vou citar aqui Sócrates, o filósofo, que ele dizia assim, ele tinha 3 críticas quando alguém chegava até ele para dizer alguma coisa, que era: é verdadeiro isso que você está me dizendo? É bom isso que você está me dizendo? É útil isso que você está me dizendo? Então, se não tivesse essas 3 coisas, ele desconsiderava o que lhe era dito. E olha que ele desencarnou no ano de 399 a.C. 399 a.C. E hoje a gente tem a internet, as mídias sociais, como um dos maiores falsos profetas que tem por aí. Porque as pessoas recebem determinadas coisas, passam adiante, e ali, muitas das vezes, elas estão destruindo reputações, estão destruindo vidas, elas estão causando mal ao seu próximo, e ela pensa que ela não está fazendo nada. Ela pensa que ela simplesmente, eu não fiz nada, eu só mandei adiante o que me mandaram. Então, a gente tem que pensar que Sócrates já dizia isso há muito, muito tempo antes. É você considerar essas situações para que você não faça isso. E isso é porque o tempo já, como dizia Giovanni Brota, o tempo ruge. Assim, tem um fato que aconteceu recentemente numa casa espírita.